Hebreus 11:6 vai projetar e ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Fala comigo, a fé agrada a Deus e gera recompensa. De novo, fala, a fé agrada a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que tem fé receberá recompensa. E a recompensa, meu irmão, fala do perdão, fala da salvação, fala da restauração familiar, fala da restituição de perda, fala da cura emocional, fala da libertação. É um galardão que é apropriar das promessas da palavra. E um exemplo de fé que nós vemos na palavra de Deus se chama Abraão. E a palavra diz em Romanos capítulo 4, a partir do verso 12 agora, sim. A palavra chama, e pai da circuncisão, está falando aqui de Abraão. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então a palavra diz que a aliança da fé é maior do que a aliança da circuncisão. A aliança da circuncisão representa a aliança de Deus com Moisés, que foi uma aliança gloriosa. Mas antes dessa, maior do que essa, é a aliança da fé cujo exemplo maior é o nosso pai Abraão, o patriarca da fé. Então nós temos que seguir as pisadas da fé que Abraão teve. E para isso eu queria continuar lendo alguns textos aí de Romanos 4, para nós vermos como que a fé de Abraão funcionou, para que nós possamos imitar, para que nós possamos seguir a trilha dele, seguir a carreira dele, andar nas pisadas dele. Nós temos que saber aonde ele pisou, por onde ele passou, por onde ele caminhou, como que ele exerceu fé, como que ele agradou a Deus, como que ele recebeu as promessas de Deus, como que ele teve a experiência de gerar um filho aos 100 anos, de possuir promessas maravilhosas de Deus na vida dele. E a palavra diz, versículo 16, então a palavra diz, vamos ler um pouquinho a partir de Romanos 4:16. Essa é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aquele que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão. Abraão recebeu as promessas pela graça. A lei, as promessas vinham pelo cumprimento da lei, mas Abraão não vem pelo exercício da fé. E ele diz que todos aqueles que vão também andar segundo a fé que teve Abraão. E ele diz ainda no final do verso 16, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então eu queria começar aí primeiro dizendo, como que Abraão pode ser nosso pai? Está em Romanos 4, verso 16, não é isso que nós estamos lendo agora? Romanos 4:16. Porque Abraão é pai de todos nós. Mas como que eu sou descendente de Abraão? Pela fé em Jesus. Jesus é da linhagem de Abraão. E a palavra diz que através da fé em Jesus, nós também entramos na genealogia de Abraão. A genealogia de Abraão, ela não é hereditária, naturalmente carnal, ela é hereditária através da fé. Ele foi o pai da fé, ele gerou Jesus, e em Jesus nós nascemos de novo, e em Jesus nós somos também filhos de Abraão, e nós queremos herdar promessas como Abraão herdou, mas para isso nós temos que exercer a fé que Abraão exerceu. Agora sim, continuando no verso 17,
como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Primeiro a palavra diz: perante aquele no qual creu. Hebreus 11 também fala: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer que Deus existe. A nossa fé tem que estar em Deus. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. A nossa fé tem que estar na palavra de Deus. Ah, mas eu tenho fé. Você tem fé em quê? Às vezes as pessoas falam: tem fé, mas tem fé em quê? Você tem fé em Jesus? Você tem fé nas promessas da palavra? Você tem fé no poder do Evangelho? Então você está exercendo a fé que Abraão tinha. Na época de Abraão havia vários deuses, entre aspas. Mas Abraão, ele se tornou monoteísta. Ele cultuou o único Deus. É o Deus que hoje nós servimos. É o Deus que através da descendência de Abraão gerou Jesus Cristo. A fé funciona, mas ela funciona quando ela está declarada: eu creio em Deus. Quem crê em Deus? E Jesus reforçou isso. Abre comigo lá em Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos capítulo 11, versículo 22. Olha o que Jesus declara. Abriu? Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Jesus disse, repete comigo: Jesus disse. Então fala: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Põe a mão no seu coração, fala: tenha fé em Deus. E a imagem e a semelhança de Deus que se manifestou é Jesus Cristo. E a palavra de Deus está na Escritura, é a Escritura sagrada. Tenha fé em Deus, tenha fé nas promessas de Deus, tenha fé na palavra de Deus, e você não será envergonhado, você vai exercer a fé que Abraão tinha. Voltando lá para Romanos 4, 17. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meu irmão, primeiramente, ter fé em Deus. Agora, ter fé no poder de Deus. Deus age muito além da nossa razão. Deus age muito além daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Abraão creu num Deus que não era limitado. Deus se revelou a Abraão progressivamente. Ele falou: eu sou o Senhor. E Ele foi revelando o poder dEle, Ele foi revelando o amor dEle a Abraão. E esta noite Deus quer que você possa crer que Ele fará na sua vida infinitamente mais daquilo que você pensa ou possa imaginar. Quem quer ter esse tipo de fé? Não limite o poder de Deus, não limite a ação de Deus. A medicina é limitada, as circunstâncias humanas são limitadas, mas o poder de Deus vai além. E esse tipo de fé agrada a Deus, esse tipo de fé atrai o coração de Deus. Abre comigo, Efésios 3, 20. A palavra diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Fala: tudo muito mais abundantemente. De novo, fala: tudo muito mais abundantemente. Meu irmão, você tem desafios? Quem tem desafio nesse segundo semestre? Quem tem desafios na família? Quem tem desafios na vida profissional? Quem tem desafios em alguma área da sua vida? Tenha fé em Deus. Tenha fé que Deus fará tudo aí muito mais. A tradução fala infinitamente mais. Infinito já é muito, mais já é muito, abundante já é muito. Então a fortaleza
não é maior que o poder de Deus. A resistência não é maior que o poder de Deus. As mentiras do inimigo não são maior que o poder de Deus. Você quer profetizar? Quem quer profetizar que Deus fará infinitamente mais? Levanta as duas mãos, visualiza. Você que está orando por uma pessoa enferma, você que está orando por uma ação de Deus na sua família, você que está esperando uma porta abrir, repete comigo, fala: o Senhor Deus, Ele é poderoso, e o poder dEle está agindo na minha igreja, na minha vida, e eu declaro, este semestre, Deus fará infinitamente mais do que eu pedi ou eu pensei, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir? É uma fé que contagia, meu irmão. É uma fé que fala: não, Deus pode. A circunstância é difícil, as portas estão fechadas, mas eu sei que Deus pode. Eu sei que no estralar de dedos, Deus pode mudar. Deus pode mudar a história da família, Deus pode mudar a história profissional, Deus pode quebrar o jugo, Deus pode mudar a ação. Creia, esta fé, ela chama à existência coisas que não existem. Ela traz vida onde há morte. Ela transforma a realidade. Se nós começamos a liberar esta fé, se nós começamos a exercer esta fé, se nós começamos a viver debaixo deste crer em Deus e dessa consciência que o poder de Deus é ilimitado, meu irmão, nós vamos ministrar isso, nós vamos ministrar força, encorajamento, coisas que não existem serão chamadas à existência, portas que você não viu serão abertas, riquezas que estão escondidas vão aparecer, oportunidades que estavam esquecidas serão lembradas. Quem entende isso que eu estou falando? É Deus agindo, é Deus movendo, é o Espírito movendo, é o Espírito tirando a desesperança, tirando a angústia, tirando a tristeza e falando: olha, creia, a sua vida pode mudar, a sua história pode mudar, você pode ser um agente dessa transformação. Deus falou a Abraão: você vai ser pai de muitas nações. E Abraão esperou 25 anos, 25 anos sem um filho, apenas Ismael, que foi gerado com a serva, mas Deus falou: a promessa não será cumprida, Ismael. Hoje nós vemos as nações aí, a descendência natural de Abraão já são milhares, e a descendência espiritual são milhares e milhares que exercem a fé. Ô meu irmão, talvez você está também falando: ó bispo, eu já estou com a idade avançada, já acreditei muito, mas agora está difícil. Deus está falando: tenha fé. Jesus está falando: tenha fé em Deus. Está difícil, mas Deus não se esqueceu de você. Fala para o seu irmão: tenha fé como Abraão teve. Quem quer ter fé como Abraão teve? A fonte da vida é fruto desta fé. As experiências, os milagres que nós temos recebido é fruto desta fé. Mas Ele quer fazer muito mais. Fala para o seu irmão: Deus tem uma palavra para você. Quem quer receber uma palavra de Deus? Então fala: Deus tem uma palavra para você. Este segundo semestre, Ele fará infinitamente mais na sua vida. Quem crê nisso, levanta as mãos e fala: este segundo semestre, Deus fará infinitamente mais na minha vida. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Tenha fé, não por força nem por violência, mas é pelo Espírito, e o Espírito age onde há fé, o Espírito age onde há intensidade, o Espírito age onde há fervor. Fala: é tão simples que a gente não acredita, não é verdade? Fala para o seu irmão: é tão simples que você não acredita, né? Mas a criança acredita. Criança acredita ou não acredita? E nós temos que ser como criança diante de Deus. Vamos continuar lá em Romanos, nós paramos no 17. Vamos analisar esta fé
que Abraão teve para que nós possamos imitá-la, para que nós possamos seguir as pisadas e ter vitórias como Abraão teve. Então a palavra diz no versículo 17, segunda parte: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Agora olha o verso 18, acrescenta algo mais. Abraão esperando contra a esperança. Creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Uma outra qualidade da fé que Abraão teve, que gera frutos, que gera milagres, que gera experiências na nossa vida. A fé que é capacidade de esperar contra a esperança. O que isso significa? A evidência natural não produzia esperança. Pela perspectiva natural, não tinha como Abraão gerar filhos. Aos 100 anos, Sara aos 90 anos, estéril. Mas ele teve esperança contra a esperança. A esperança natural não tinha, a solução natural não tinha. O diagnóstico do médico diz não há cura. As circunstâncias que você está vivendo fala não há saída. O momento que a família de pressão está passando, está falando agora não tem solução. A esperança natural não existe. Ele considerou isso, mas ele teve esperança contra a esperança. Por quê? Porque ele tirou os olhos das circunstâncias e ele colocou os olhos na promessa.